Você já se sentiu como se estivesse lutando por algo que parecia inalcançável? Como se tivesse tentado de tudo, menos conselhos, orações, promessas, e ainda assim, a resposta de Deus parecia distante? Hoje, eu quero te levar por uma jornada surpreendente e ao mesmo tempo profundamente real. A história de Naamã e do profeta Eliseu. Não estamos falando apenas de uma cura física, mas de um processo espiritual que nos ensina, com detalhes profundos, como o orgulho, a fé e a obediência são testados quando menos esperamos. Esta não é apenas uma passagem da Bíblia, menos é um espelho, onde muitos vão se reconhecer, e a recompensa que você vai colher ao assistir até o fim é reveladora. Naamã era um homem forte, mas havia algo que nem a espada mais afiada podia vencer: a lepra em sua pele e o orgulho em sua alma. Essa história nos mostra que nem sempre o milagre vem com fogos de artifício, mas muitas vezes com instruções simples e desconfortáveis. O Espírito Santo age onde há rendição, e a Bíblia nos prova isso página por página. Se surpreender com o que Deus revela ao longo de cada mergulho no Rio Jordão. Mas atenção, esse vídeo não é apenas para assistir, é para viver, é para aplicar, é para transformar, porque o mesmo Deus que curou Naamã ainda opera hoje com o mesmo poder. E antes de continuar, já comente aqui embaixo em qual área da sua vida você precisa mergulhar de novo. Qual parte do seu coração ainda reluta em obedecer quando Deus fala? Sua resposta pode abençoar alguém que está lendo. Sim, sua vulnerabilidade pode gerar cura em outras pessoas. E isso é parte do amor de Deus, usar nossos processos para alcançar outros. Então, escreva nos comentários, compartilhe o que Deus está tratando em você. Juntos, vamos aprender que a salvação e a esperança não vêm por meio de fórmulas, mas por meio da fé obediente e do agir soberano do Espírito Santo. Naamã era um homem de guerra, um general temido, respeitado por reis e cercado de glória humana. Ele carregava medalhas de honra, mas por baixo da armadura escondia uma ferida que nenhum exército poderia vencer: a lepra. Não era uma donca do pio. Era uma marca de vergonha, um lembrete de que, por mais alto que se subisse, ainda se podia cair. E nessa queda silenciosa, Naamã embarca numa jornada que mudaria tudo. Ouvindo falar de um profeta em Israel, sai de e traz da cura, levando consigo ouro, prata, vestes finas e orgulho. Mas o que ele encontra não é um ritual poderoso, nem uma cerimônia impressionante, menos apenas um recado simples de um profeta que nem sequer o recebe pessoalmente. Imagine a cena: um comandante estrangeiro, com toda sua pompa, parado diante da casa de um profeta que nem se dá o trabalho de abrir a porta. Eliseu manda um servo dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Só isso. Sem discursos, sem toque de mãos, sem cerimônia. E é aí que o orgulho começa a gritar dentro de Naamã. Como assim? 7 mergulhos num rio lamacento? Não era ele digno de algo mais nobre? O ego ferido ameaça recusar a única chance de milagre. Quantos de nós já não fizemos o mesmo? Quantas vezes deixamos de viver uma promessa de Deus por causa de expectativas? Os traders, é fácil julgar Naamã à distância, mas se observarmos de perto, talvez vejamos o nosso reflexo naquela carruagem parada, hesitando diante de uma instrução simples. A fé nem sempre vem com espetáculo. Às vezes, ela exige obediência silenciosa. Eliseu não estava sendo rude,
estava ensinando algo profundo. Não se compra o agir de Deus com ouro, nem se exige um milagre com títulos. O caminho da salvação e da cura passa pela humildade. E como resistimos a esse caminho? A fé que não se curva, não mergulha. Naamã, revoltado, começa a ir embora. Era melhor se banhar em rios de Damasco, que eram mais limpos, mais bonitos, mais dignos do seu status. Mas então, a voz de um servo, menos alguém de posição bem inferior, ecoa com sabedoria. Se o profeta te pedisse algo difícil, você não faria? O orgulho muitas vezes é sutil, disfarçado de exigência por excelência. Mas aqui, o Espírito Santo começa a agir, não através de trovões ou visões, mas por meio de um simples conselho. A fé precisa de ouvidos humildes para florescer. E é nesse ponto que o milagre começa, não no Jordão, mas no coração de Naamã. Aquele que veio buscando cura na pele, começa a ser curado por dentro. Cada passo em direção ao rio é um passo contra o próprio orgulho. Cada preparação para mergulhar é uma renúncia ao ego. Não havia testemunhas reais ali, nem palácios, nem cortesãos, só Naamã e Deus. E isso bastava. E glória a Deus. Cura não viria com aplausos, mas com transformação silenciosa. Você já parou para pensar quantas bênçãos deixamos escapar por não aceitarmos a simplicidade da instrução de Deus? A Bíblia está cheia de promessas, mas muitas vezes esperamos que elas venham envoltas em luzes e milagres cinematográficos. E quando vem um chamado à oração, ao jejum, ao arrependimento, menos achamos simples demais. Naamã nos ensina que fé verdadeira não se impressiona com formas, mas se rende à direção de Deus. A cura estava ali, mas ele quase foi embora, sem recebê-la. Não é à toa que Jesus exaltou a fé de estrangeiros como Naamã, mostrando que muitas vezes aqueles de fora têm mais disposição para crer do que os de dentro. Eliseu representa aqui o Espírito Santo, que fala de forma direta, clara, mas nem sempre como esperamos. E Naamã representa todos nós, feridos, orgulhosos, mas famintos por esperança. A Bíblia é clara: menos Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Naamã, naquele momento, escolheu a graça. E ao mergulhar pela 7ª vez, Naamã emerge não apenas limpo, mas novo. Sua pele se renova, mas seu coração também. Ele reconhece o Deus de Israel, abandona ídolos e pede até levar um pouco de terra santa consigo. O orgulho ficou no fundo do Jordão. Que lição poderosa para nós! Às vezes, o que nos impede de viver o amor de Deus, a salvação ou as promessas de Deus, não é o diabo nem o mundo, é o nosso próprio orgulho. O mesmo orgulho que Eliseu desmontou com um simples recado. Naamã queria uma cura rápida, uma visita formal ao profeta, uma palavra mágica, talvez uma cerimônia cheia de símbolos, menos algo compatível com seu prestígio de comandante sírio. Mas Eliseu o surpreende com uma instrução desconcertante. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Não era só um mergulho, era um processo, um convite à humilhação, ao abandono do ego, à obediência cega. 7 vezes, não 3, nem 5. Deus não queria apenas lavar a carne de Naamã. Queria purificar camadas mais profundas, invisíveis, onde a lepra não era física, mas espiritual. Era o Espírito Santo chamando Naamã para uma jornada de transformação. O primeiro mergulho foi um michoque frio, desconfortável, simbólico. Naamã, um homem acostumado a comandos e glórias, agora se curva diante de uma ordem simples. O Jordão não era um rio limpo, tampouco especial à vista humana. Mas Deus
havia escolhido aquele lugar. E a fé se revela justamente na obediência ao que parece insignificante. A lepra ainda estava ali, mas algo começou a se romper por dentro. Fé, esperança e salvação começavam a dar sinais. O amor de Deus não se manifesta quando achamos que merecemos, mas quando nos dispomos a confiar. No segundo mergulho, a batalha era interna. Naamã se perguntava: o que estou fazendo aqui? Mas a cada submersão algo nele morria: a vaidade, a autossuficiência, a dureza do coração. E não é exatamente isso que a Bíblia nos ensina? Que para viver é preciso morrer para si mesmo. O Jordão se tornava o altar da sua entrega. A oração que ele não fazia com palavras estava sendo pronunciada com o corpo. O Espírito Santo já estava operando não pela água em si, mas pela obediência que ela simbolizava. Ao terceiro mergulho, Naamã talvez tenha começado a perceber que algo além da pele estava sendo tocado. Não havia cura ainda, mas havia paz, um silêncio interno, uma quietude diferente. O orgulho dava espaço à fé e o controle dava espaço à dependência. A Bíblia mostra que Jesus também agia assim, curando não só o visível, mas o invisível. As promessas de Deus sempre vão além do que pedimos. Enquanto Naamã esperava um toque na carne, Deus já estava transformando seu espírito. No quarto mergulho, a esperança se misturava à dúvida. Será que está funcionando? Quantas vezes nós também perguntamos isso no meio do processo? Mas Deus não prometeu sinais imediatos. Ele prometeu fidelidade. E quem permanece até o fim verá a glória. Naamã continuou. A salvação estava mais perto do que ele imaginava, porque não vinha só na cura, mas na rendição total. O Espírito Santo continuava cavando fundo, quebrando defesas, lavando impurezas antigas, curando feridas que ele nem sabia que existiam. Quinto mergulho já era diferente. O homem que entrou em conflito agora agia em paz, mesmo sem ver mudança alguma. Algo dentro dele estava diferente. Aquele era o ponto onde muitos param. Mas Naamã seguiu, porque quando a fé se firma, o desespero silencia. Quando confiamos, deixamos de buscar sinais e apenas obedecemos. E é aí que a fé verdadeira se consolida. Não nas águas, mas na perseverança. Como diz a palavra, o justo viverá da fé. E ali, no Jordão, o Espírito Santo estava escrevendo esse versículo na alma de Naamã. No sexto mergulho, tudo se calou. O céu não abriu. Não houve voz audível, mas Naamã já não era o mesmo. A lepra estava ali, sim, mas o coração já não era leproso. Ele havia deixado no fundo do rio tudo aquilo que o afastava da graça. O medo, o orgulho, o merecimento. O amor de Deus estava agindo em silêncio, porque o maior milagre nem sempre é o que vemos com os olhos, mas o que sentimos quando nos rendemos. E Naamã já estava salvo mesmo antes da cura visível acontecer. A Bíblia é clara. Deus vê o coração no sétimo mergulho. O milagre irrompe. Naamã sobe das águas limpo, com a pele restaurada como a de uma criança. Mas o que mais impressiona é que sua fé também renasceu. Ele já não se refere ao Deus de Eliseu, mas ao Senhor, Deus de Israel. Agora ele deseja levar um pouco da Terra Santa consigo, como símbolo de aliança. Naamã foi ao profeta buscar cura e saiu carregando salvação. Essa é a beleza das promessas de Deus. Ele sempre nos dá mais do que pedimos, quando mergulhamos com sinceridade. E se você está no seu terceiro, quarto ou sexto mergulho, não pare agora. A cura está no fim da obediência, onde o Espírito Santo age com plenitude. Naamã tinha sido curado, restaurado
e transformado. Com o coração transbordando de gratidão, ele retorna até Eliseu e oferece presentes valiosíssimos: ouro, prata, roupas finas, sinais de honra para quem lhe trouxe salvação. Mas Eliseu, guiado pelo Espírito Santo, recusa, não porque desprezasse o presente, mas porque entendia que a graça de Deus não tem preço. A cura que vem do Senhor é gratuita, nascida do amor de Deus, e não pode ser trocada por nada deste mundo. O gesto de Eliseu ensina que o milagre é um dom, não um negócio. Porém, enquanto o profeta se mantinha fiel, um outro coração queimava por dentro. O de Geazi, seu servo. Ele viu a riqueza que Naamã ofereceu e sentiu crescer dentro de si um desejo incontrolável. Como pode meu senhor recusar tudo isso? Pensou. Talvez tenha se convencido de que merecia uma parte da recompensa. Talvez tenha achado injusto não ser valorizado. E é aí que a cobiça, silenciosa e sorrateira, começa a tomar forma. Não foi um grito, foi um sachuro. E Geazi ouviu. Geazi então corre atrás de Naamã, mente e diz que Eliseu mudou de ideia. Inventou que 2 profetas chegaram e precisavam de mantos e prata. Naamã, generoso e ainda emocionado, concede os pedidos sem hesitar. Aparentemente, tu corrai bem. Geazi esconde os bens, retorna ao profeta com aparência de normalidade. Mas o Espírito Santo não se deixa enganar. Eliseu, sensível à voz de Deus, sabe o que aconteceu. A verdade sempre vem à tona quando há oração e discernimento. E então a pergunta cortante: de onde vem Geazi? Uma pergunta que não espera geografia, mas sinceridade. Geazi mente de novo, mas Eliseu, firme e calmo, o confronta com uma das frases mais impactantes das Escrituras. Porventura não foi o meu coração contigo quando aquele homem voltou de seu carro ao teu encontro? É como se dissesse: eu vi com os olhos do Espírito, porque quem anda com Deus anda em luz, e nada fica oculto diante da santidade. O juízo então se revela. A lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência. Forte, direto, terrível. Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. Uma bênção que foi desprezada por um e recebida com humildade por outro, se torna maldição. E aqui está o ponto mais profundo. Geazi não foi amaldiçoado por querer coisas, mas por tentar comprar com mentira aquilo que só a fé pode alcançar. Deus não divide sua glória com ninguém, nem transforma sua graça em comércio. Quantos hoje ainda cometem o erro de Geazi? Querem usar a Bíblia, a fé, o nome de Jesus, para lucrar, manipular, enriquecer às custas da esperança alheia. Mas o Senhor zela por sua palavra. E embora o amor de Deus seja infinito, a justiça também é real. A história de Geazi não é um alerta para incrédulos, mas para os que andam perto dos profetas, perto das promessas, perto da verdade, e mesmo assim se deixam corromper. Porque estar perto de Deus não significa obedecer a Ele. Geazi nos ensina que não basta servir ao lado do profeta. É preciso ter o coração limpo. A oração, o jejum, os dons do Espírito Santo, tudo isso pode coexistir com o interior não tratado. A lepra espiritual é mais perigosa que a física, pois corrói por dentro. O que Geazi queria era prestígio, segurança material e conhecimento, e perdeu tudo. O que Naamã queria era cura, e recebeu fé, esperança e salvação. Um estrangeiro foi exaltado, um servo foi afastado. Que o contrast. Essa história nos confronta. Estamos agindo como Naamã ou como Geazi?
Temos obedecido mesmo sem entender ou tentado manipular as promessas de Deus? A graça que salva é a mesma que corrige. E o Espírito Santo continua sussurrando aos nossos corações: não venda o que Deus te deu de graça, porque a lepra da alma não é visível, mas é mortal. E só há um jeito de ser limpo: mergulhar na verdade, se despir do orgulho e deixar o amor de Deus transformar tudo. Agora que você acompanhou essa jornada até o fim, pare um instante. Feche os olhos da pressa e abra os olhos da alma. Naamã não foi transformado por um ritual. Ele foi quebrantado por dentro. O verdadeiro milagre não estava nas águas do Jordão, mas na rendição que cada mergulho exigia. E talvez você também esteja num processo assim. Talvez Deus esteja te conduzindo por águas que parecem confusas, mas que na verdade estão te curando aos poucos. O orgulho pode resistir, a razão pode gritar, mas o Espírito Santo sussurra: confia, continua, mergulha mais uma vez. Mas quantos de nós paramos no quarto ou quinto mergulho por não ver resultados imediatos? Quantas promessas deixamos de viver por causa da ansiedade de sair das águas antes da hora? O amor de Deus não falha, mas exige fé. Fé que continua mesmo quando nada muda por fora. Fé que ora mesmo quando tudo silencia. Fé que mergulha 7 vezes, se for preciso, porque crê no Deus que salva, no Deus que cura, no Deus que cumpre suas promessas. Naamã desceu sujo e voltou limpo. Você também pode sair dessa fase da vida renovado, se permanecer até o fim. Agora, eu quero perguntar a você, com sinceridade, em que área você precisa obedecer a Deus, mesmo sem entender? O que Ele te pediu que parece simples demais, pequeno demais, mas que talvez seja exatamente o canal para sua transformação? Escreva aqui nos comentários. E se este vídeo falou com você, compartilhe com alguém que esteja no meio do seu processo, alguém que precise continuar mergulhando. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrever-se agora mesmo, ative as notificações e acompanhe todas as próximas mensagens, histórias bíblicas e orações. Aqui, cada vídeo é feito com dedicação e amor, para fortalecer sua fé, renovar sua esperança e te lembrar diariamente das promessas de Deus. Não caminhe sozinho. Estamos juntos nessa jornada de fé, salvação e transformação. E para encerrar, eu quero deixar um versículo para você guardar no coração, como um selo espiritual do que vivemos aqui. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Salmo 43. Que sua vida se torne esse altar, que seus mergulhos se tornem louvor, e que a cura que você espera comece agora, no lugar onde você decidiu obedecer.